Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manacast. Nós estamos aqui com uma temporada super especial que tem como tema nostalgia. E nós temos também algumas novidades aqui pra vocês, né, Duda? Isso mesmo, gente. Os Celebrateens, as inscrições já se encerraram e nós estamos muito ansiosos para ver vocês lá com a gente. Estamos muito animados e muito felizes. Quero ver todos vocês lá no Celebra, viu? Espero vocês. E também temos uma novidade. A CPB tá com algo bem diferente esse ano. Mas antes de falar essa novidade, vou contar para vocês que as inscrições das lições já começaram. E dentro dessa inscrição temos uma novidade da CPB. Ela criou um novo clube do livro. Ou seja, nesse clube do livro você vai fazer uma inscrição a mais, que você vai receber novos livros da CPB, algo bem diferente e bem legal e algumas promoções. Então vamos voltar agora para o nosso bate-papo, né, dessa semana da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes. Como o nosso tema, né, Duda, é nostalgia, nós temos alguns participantes antigos do Maná, pessoal. Ela é a nossa médica aqui do Maná. Já vou revelar algo bem importante para vocês. Gente, acho que agora vocês vão saber de cara quem é. Criou Roda Vinheta. Seja muito bem-vinda, Duda. Obrigada, gente. Vocês que são bondosos demais. Estamos muito felizes de ter aqui você com a gente aqui agora. Eu que agradeço. Obrigado por você aceitar esse convite, é muito especial. E você já participou do Maná, não foi, Duda? Já. E como foi essa experiência do Conta um Maná? pouquinho pra gente. Nossa, foi muito boa. Eu entrei no Maná por convite da Bia pra substituir ela, que tava saindo. E aí foi uma experiência muito boa, assim, você sempre fica nervoso no seu primeiro vídeo. Eu lembro que eu gravei meu vídeo, o primeiro vídeo, acho que umas 5 vezes, sei lá, porque eu sempre errava. E é normal, a gente tá muito nervoso, e aí depois você vai perdendo a vergonha, vai fazendo amizade. Foram experiências, assim, muito boas que eu vivi aqui no Maná. E amizades muito boas também que eu fiz aqui. Que bom. Também, eu sou novata aqui no Maná, então eu sei como é essa sensação. Sabe um pouquinho Sei, sobre né? né? A Pois gente é. fica muito nervoso, né? Mas a gente não faz só te apresentar, a gente tem um presentinho aqui pra você. Uma lembrancinha. muito especial. Legal. Gostei disso. Então, Calil, pode soltar aí. Vamos esperar. Ei, me conta uma coisa. Você tem se sentido rejeitado por falar de Jesus para outras pessoas? Se sim, olha o que Jesus diz aos discípulos no capítulo 10 de Mateus, versículo 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão cegas com as coisas do pecado e acham que humilhando e rejeitando as outras tem uma felicidade, mas é momentânea e aos poucos vai embora. E sinceramente, essa felicidade não vale o custo de passar a eternidade sofrendo. Ele já avisou, vocês serão odiados por minha causa, vocês serão perseguidos por minha causa, mas eu morri para que vocês pudessem viver. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Acho que esse, inclusive, foi meu primeiro vídeo Acho aqui que foi no seu primeiro Maná, vídeo, não foi? Pois E aí começa é. a sensação de relembrar todas essas muito histórias bom. por trás. Muito bom. Eu tava pensando várias coisas assim. Desde o primeiro dia da gravação do Maná até o último dia que eu saí, eu já tava pensando que Bia tinha colocado aquele vídeo da despedida que todo mundo chora. Eu já falava, gente, eu vou chorar no início ainda, nem começar a gravar. Mas é muito bom, uma sensação muito boa. E você se tornou uma grande inspiração pra gente também aqui, novo que entrou. Eu assisti muitos vídeos seus antes de entrar no Maná, né, pra eu ter uma base. Eu gostava muito, amava seus vídeos e você se tornou uma grande inspiração pra gente. Ah, que bom. Deus é bom. Toda uma Maná glória te pra trouxe ele. muitas histórias, não foi? Fez parte da sua adolescência, né? E você se lembra de alguma história assim que você tem com o Maná? Nossa, você fala em que sentido, assim? Tipo assim, Uma história marcante. marcante, a alegria de estar aqui entre o pessoal. Rapaz, eu lembro que no Maná, eu entrei, salvo engano, na época da pandemia. E aí eu tinha me afastado de muitos colegas, mas assim, mais fisicamente, né? Porque a gente não podia sair muito e tal. E eu tava passando por uns momentos, assim, que eu tava meio que decepcionada com minhas amizades. E eu lembro que eu pedia sempre, poxa Deus, eu queria uma amizade, assim, que me aproximasse mais de você, que me tornasse mais feliz, assim, que eu me sentisse segura, que eu pudesse compartilhar minhas coisas. E aí eu lembro, nessa época eu já tava no Maná, só que eu era nova, então assim, não tinha muita amizade. E aí
eu lembro que eu fui passando o tempo do maná e Deus me mostrou muitas amizades aqui que eram exatamente do jeito que eu pedi a ele. E aí eu lembro que quando a gente começava a gravar o maná, a Chiliane sempre perguntava, gente, e aí, vocês têm alguma coisa a falar? E eu cheguei a comentar isso, né? Porque foi uma coisa que realmente me marcou no maná. Foi essa resposta de Deus, né? Através das amizades. E dentre várias outras, exemplo, a época que eu passei na faculdade, eu tava também no maná. Então foi muito importante pra mim também. Isso é muito incrível, porque o Maná, ela é um grupo, assim, que para levar uma mensagem de Deus e quando você tá sendo usado por Deus, você também tá sendo transformado, né? E falando em ser usados por Deus, né? A lição dessa semana focou bastante nisso, né? A lição dessa semana falou sobre a história de Daniel, né? Daniel foi levado a cativeiro para Babilônia. Ou seja, a lição fala que ele passou 3 períodos, né, sendo ensinado ali para os babilônios e foi um sábio. Foi considerado um sábio da Babilônia. Só que aí você já sabe como rolou aquela história, né? Nabucodonosor teve um sonho que ele estava muito assustado com tudo aquilo e ele queria alguém que revelasse o sonho, qual era o sonho que ele sonhou e interpretasse. E ele chamou todos os sábios, né? A lição chama ele até de charlatões. Só que eles não conseguiram revelar o sonho e interpretar. E ele falou que ia matar todos os sábios. Aí Daniel fala assim, né, pro guarda, eu vou revelar o sonho. Na verdade, não é eu, mas Deus vai revelar o sonho através de mim, né? E a lição, ela foca muito sobre ser usado por Deus. E é muito importante nós, adolescentes, entender que nós precisamos ser usados por Deus. E o que você acha sobre esse tema, ser usado por Deus? É muito complexo, na verdade, porque quando a gente vê que Daniel chega pro guarda e fala que ele pediu um tempo pro rei, né, que ele revelaria o sonho, na verdade, ele tinha uma fé gigante em Deus, porque ele fala assim, não, Deus vai me dar o sonho e a interpretação do sonho, porque ele sabia que ele não tinha capacidade nenhuma para isso. Então, na verdade, ele confiava de que Deus ia dar esse sonho e a interpretação do sonho para ele. Só que tudo isso começa porque no capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, tem dizendo assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Isso quando ele estava indo para Babilônia. E aí eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, que para chegar nesse ponto que Daniel estava sozinho ali, sem os familiares, tinha 3 amigos, mas assim, a rede de amigos não estava ali. Não tinha o pessoal da igreja, vamos dizer assim, olhando para ele, para julgar, poxa, você não fez isso. Ele estava sozinho. E mesmo assim, ele decidiu seguir a Deus e não se contaminasse com as coisas da Babilônia. Não é fácil, não é porque Daniel estava ali numa grande decisão, ele falou, não, eu vou decidir ser fiel. Não, não foi assim. Para ele tomar essa grande decisão, ele teve que tomar várias outras decisões pequenas. Exemplo, não frequentar lugar que não agradasse a Deus, não tomar bebida alcoólica, não comer alimentos impuros, não mentir, guardar o sábado. Então, são decisões que às vezes a gente pensa assim, no nosso cotidiano é mais comum, que são pequenas, mas que isso é que nos leva a, quando nós precisarmos, que foi nessa situação de Daniel, a tomarmos grandes e importantes decisões. E aí você perguntou em relação à confiança a Deus, né? Uhum. É um processo progressivo, né? Você não constrói de um dia para o outro. Mas se realmente Daniel não tivesse essa confiança em Deus, a história dele não aconteceria e não seria um grande exemplo pra gente. E Nabucodonosor, eu até tinha notado que ele viu Deus em Daniel. E Deus, ele dá essas oportunidades pra gente, que são, às vezes, difíceis, né, da gente lidar, mas se a gente confiar nele, se torna um processo muito mais fácil, porque a gente tem a certeza de que Deus tá com a gente. E às vezes acontecem coisas, momentos difíceis na nossa vida, para que a gente possa ser transformado e transforme pessoas também. Porque a gente passa por um processo, né? E Jesus, ele tá sempre com a gente. E no Romanos 8:28 diz que... E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas boas, tantas as coisas ruins, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Daniel, ele confiou em Deus e foi fiel a Deus. E tanto que Nabucodonosor conseguiu ver Deus através de Daniel. Eu achei isso muito importante. Eu acho essa parte muito legal, que quando a gente é usado por Deus, a gente está sendo usado para mostrar Cristo para o mundo. E nós, como adolescentes, a gente se sente muitas vezes incapaz. Quem sou eu para representar Deus a esses milhares de adolescentes que estão aí pelo mundo? Então, Deus, ele quer nos usar. E para que a gente possa mostrar Jesus na nossa vida. E quando você, adolescente, se disponibiliza para ser usado por Deus, você está representando Jesus para o mundo. Isso é muito importante. Com certeza. Eu tenho até uma coisa interessante que eu tava lendo essa história de Daniel. E aí eu tava lembrando dos outros personagens da Bíblia
que tiveram esse papel de importância também, que a gente vê, assim, como uma figura, né? Que a gente quer seguir, quer ser igual. E aí, se você reparar, não só os personagens da Bíblia, mas, exemplo, você pega os filhos de Deus, eles têm um padrão. E aí você percebe que padrão seria esse? Um padrão de caráter. Você vê que todos são íntegros, nenhum mente, todos são fiéis ali aos mandamentos de Deus. Agora, falando de ações mesmo, eles não são egoístas, não são egocêntricos, não humilham os outros. E essas ações que eles têm não é porque eles conseguiram atingir o patamar ali de perfeccionismo, de espiritualidade maior, e aí por isso começaram a se relacionar com Deus. Não, é muito pelo contrário. Por se relacionar com Deus, Deus vai nos transformando, e é isso que faz com que as pessoas vejam Cristo em nós, porque é Deus que nos transforma. Sozinhos a gente é pecador, a gente é falho, ninguém vai conseguir ver Cristo em nós nunca, a não ser que nós nos aproximamos dele, e aí ele nos transforma à imagem e semelhança dele. E é por isso que as pessoas conseguem ver Cristo em nós. Afinal de contas, não somos nós, né? É ele. E quando você é usado por Deus, você está sendo transformado, você está mostrando a Cristo e você está glorificando o nome do Senhor. Porque quando Daniel ele revela o sonho e quando ele traz a interpretação, ele estava glorificando a Deus. E é muito importante destacar esse ponto, porque como cristãos nós somos chamados a glorificar a Deus em nossas atitudes, na nossa vida. Ou seja, Deus ele quer nos usar para glorificar o seu santo nome, para que a gente possa pregar o evangelho e levar o seu nome avante às muitas nações. E também é muito uma curiosidade legal que essa visão de que na verdade, a visão ao qual Daniel interpretou faz parte das profecias do tempo do fim, né? E é muito interessante. É muito interessante. E tem uma coisa que eu também percebi na lição, e também me vendo, né, como adolescente, que eu percebo que tem muitos adolescentes que querem falar do amor de Deus, querem buscar Deus, mas também não estão dispostos a largar hábitos, ou acham que, tipo, às vezes Deus, ele coloca situações pequenas na nossa vida pra gente demonstrar que confia nele, pra gente confiar nele. E, às vezes, tem muitos adolescentes que pensam que tem que ser algo grande, começa logo grande, mas não. Daniel, ele começou nas pequenas ações. Daniel, ele sempre buscou a Deus, sempre procurou confiar em Deus, fortalecendo a fé dele todos os dias, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus. E eu acho que o que tem faltado nos adolescentes é confiança em Deus mesmo. É buscar a Deus e entender que das pequenas decisões, dos pequenos momentos, das pequenas oportunidades, vêm as grandes. Depois disso, vêm as grandes, né? No caso, é isso. Sim, né? Acho que porque é uma etapa, né? Um desenvolvimento. Quanto mais você está disposto, mais Deus vai te dar responsabilidades. Sim, com certeza. Isso aqui... Pode falar. Isso que você falou da profecia, é importante a gente lembrar qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, né? E a interpretação, porque afinal de contas é os nossos dias atuais, né? E antes disso, essa história, quando eu tava lendo, me lembrou uma historinha que eu ouvi quando eu era criança. Era de um rei. E aí, esse rei, ele gostava muito de estudar, de entender as culturas, as filosofias. E ele chegou pro seu servo e falou assim: olha, eu quero conhecer a história do mundo. Saia, não interessa quanto tempo você vai ficar fora, mas depois traga livros, traga literaturas, que eu quero saber qual é a história do mundo. E esse servo foi com mais algumas pessoas, levou 20 anos. Quando ele voltou com 30 camelos e mais de 1.200 livros. Ele falou: toma, rei, aqui é a história do mundo. Ele falou: meu filho, eu sou rei, eu não tenho tempo de ler 1.200 livros. Você vai de novo, reduz um pouco e volta pra me contar a história do mundo. Tá, aí esse servo foi novamente, levou 15 anos, voltou com 5 elefantes e 500 livros. Aí falou: pronto, rei, resumi essa história do mundo. Ele: poxa, mas eu não posso, eu tô ficando velho, eu não vou conseguir ler tudo. Vá de novo. E aí ele voltou, depois de 5 anos, com 2 cavalos e 30 livros. E aí, quando ele voltou, o rei já tinha morrido. E o que me lembrou foi que, se esse servo, por um acaso, ele pegasse Daniel 2 e mostrasse pro rei, já seria o resumo da história do mundo. Sim. Porque, afinal de contas, qual foi o sonho, né, de Nabucodonosor? Era uma estátua muito grande, na qual a cabeça era de ouro, o tórax de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e o pé de ferro e de barro. E aí tem uma interpretação de tudo isso, que é o que Daniel fala, né? Eu achei até interessante que Nabucodonosor fala assim, que os encantadores e os magos pedem: não, rei, fala qual é o sonho e a gente dá a interpretação. Todo mundo muito sagaz, né? Tipo assim, me dê o sonho que eu vou te dar qualquer interpretação aqui, você não vai saber se tá bem certo ou errado mesmo, eles. E fica por isso mesmo. Mas não. Então, a interpretação desse sonho, qual seria?
A cabeça era a Babilônia, que era o atual reino na qual Daniel estava. Depois vinha o Medo e o Persa, que é o reino Medo-Persa. E depois Grécia, ali sendo o bronze. As pernas seriam Roma, imperial e papal. E os pés seriam depois os 10 países da Europa, que foi onde tudo começou ali, o Velho Mundo, né? E é engraçado que o tamanho, assim, da estátua de cada reino representa o tempo em que o reino ficaria no seu reinado, né, como potência. E a gente vê que a maior parte da estátua são as pernas, que realmente foi Roma, que foi 600 e poucos anos. Sim. Então, Roma realmente, cada metal representa ali o estilo do reino, né, do império. Então, Roma, ferro, muita guerra, enfim. Foram os maiores impérios do mundo. Exatamente. Se não o maior, né, assim, de tempo de reinado. E aí, depois, no final desse sonho, o rei vê uma pedra sendo lançada sem mãos humanas, que vai e bate no pé das estátuas e destrói a estátua toda. Bate no pé da estátua e se destrói a estátua toda. E vê que essa pedra vai aumentando, aumentando, aumentando e acaba tomando o mundo inteiro. E essa pedra, depois ele dá a interpretação que seria o reino de Deus, né? Que vem, destrói toda essa estátua, todos esses impérios, destrói o mundo e vem e estabelece o reino celestial. E aí, se por um acaso esse servo contasse o capítulo 2 de Daniel para esse rei, a gente teria a história do mundo todo. E tá nas nossas mãos e às vezes a gente nem se liga, né? A gente muitas vezes deixa de lado algo que é tão importante na nossa vida. Importante na vida do mundo, né? Porque a gente tem o futuro em nossas mãos. Então a gente pode ter esperança e tomar as decisões certas a cada dia. Porque Deus já deixou tudo aqui em nossas mãos. E a gente tem que nos firmar nessas profecias. A gente tem que estudar mais e nos fortalecer cada vez mais em Deus. Porque essa não foi só uma profecia de destruição, de guerras, de reinos, mas é uma profecia de esperança de uma vida eterna. Porque a gente vê que esses reinos foram duradouros, esses passageiros, mas o reino que Deus ele vai estabelecer aqui nessa terra é um reino eterno. É um reino onde a gente vai viver eternamente. Isso enche meu coração de alegria. E eu tenho certeza que enche também o coração de muitos adolescentes. Então a gente tem que buscar cada vez mais nos firmar nessa esperança. E Ellen White também falou, né, que mesmo os reis da Babilônia, sendo homens muito inteligentes, eles tinham se distanciado de Deus. Isso às vezes acontece com a gente, porque a gente não busca a palavra, a gente não busca ter uma intimidade com Deus. E assim como os reis da Babilônia se distanciaram de Deus, tem muitos adolescentes, tem muita gente que está se distanciando de Deus aos poucos. Acha que, eu não vou ler a Bíblia hoje porque eu tô cansada demais, não vou ler. Eu não vou orar hoje porque eu tenho isso para fazer, e a gente acaba priorizando as coisas do mundo. Só que pra gente tomar decisões, pra gente viver, pra gente ter uma vida feliz, a gente precisa de Deus. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar que Deus, ele quer estar sempre com a gente, ele quer estar na nossa rotina, e a gente precisa buscar mesmo a ele. Sim, e já estamos terminando aqui o nosso podcast, né? Mas você ficou feliz com aquela surpresa no início? O vídeo? Claro, com certeza. É sempre bom relembrar, a surpresa não acabou ainda não, viu? A gente tem uma coisa especial pra ela, né, Duda? Sim. A gente tem um vídeo muito especial aqui pra você. Calil daqui a pouquinho já vai sortar. Tá certo. E hoje é dia de receber a Duda aqui com a gente de novo no Manatim. E como que foi essa entrada da Duda no Manatim? Então, a Duda foi uma menina que não foi eu que conheci pessoalmente. Primeiro, né? Ela foi uma indicação de outros adolescentes e ela já conhecia alguns, já tinha feito alguns vídeos, já tinha trabalhado em outros projetos da igreja. E quando eu fiz o convite, ela prontamente aceitou. E foi assim, mais um dos presentes que o Manatim me trouxe. Porque a Duda, com seu jeitinho simpático, sempre muito acessível, sempre muito querida, a família toda também apoiando, como é de todos os meninos do Maná, porque se não tem o apoio da família, a gente não consegue avançar. E a Duda, ela trouxe uma coisa para o Manatim que há muito tempo eu estava querendo, que era a música, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa proposta aqui do projeto. E a Duda trouxe muito da música, desse talento, dessa dedicação dela, e trouxe instrumento, e trouxe voz, e sempre trazendo assim composições. E aí o povo que cantava começou a se juntar ali.
A Duda teve que sair, né? Porque a vida trouxe assim maiores desafios para ela, mas ela sabe que essa aqui é a casa dela, que eu sou a tia dela e que a gente tem assim muito carinho. Então seja muito bem-vinda hoje no ManaCast. A gente está muito grata em te receber. Poxa, gente, fiquei até balançada aqui agora. Muito linda, E né? hoje é dia de receber a... Eu que agradeço a vocês o convite, fiquei muito feliz quando vocês me fizeram esse convite. E Sheliane, sem dúvida, todos vocês são muito queridos por mim também. E olha, eu não sei nem se você sabe, porque não sei se eu falei já, né? Mas eu vi você tocando, isso me influenciou bastante. Eu falei, meu Deus do céu, Duda toca, canta muito bem. Vou aprender a tocar também. Cheio de Você me talentos. influenciou bastante a isso. E a gente tem aprendido muito com você. Poxa, que bom, também aprendo muito com vocês. Sim, Daniel, ele fez uma coisa muito especial com seus amigos. Você sabe, né, que você estudou essa lição. Ele chamou seus amigos para orarem, né? E a oração é muito importante. É a que nos fortalece espiritualmente. E eu quero convidar você a finalizar esse podcast com a sua oração. Tá certo, oremos então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, todos com vida e com saúde. Senhor, que esse vídeo chegue para aquelas pessoas que estão precisando ouvir um pouquinho mais da Tua palavra. Que venha chegar no momento certo, Senhor, e toque o coração delas. Que cada vez mais o Senhor possa nos aproximar de Ti, que venhamos ser pessoas segundo o Seu coração, que a gente venha ver o exemplo de Daniel e sim querer ser igual a ele, mas que a gente sempre tenha em mente que é o mesmo Deus. O mesmo Deus dele é o nosso Deus também, Senhor. Então opera milagres na nossa vida, transforma as nossas vidas e transforma o nosso coração para que ele venha ser segundo a Tua vontade. Cuida de nós, Senhor, que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, viu, Duda, pela sua participação aqui com a gente. Fiquei muito feliz, foi Foi incrível. incrível gravar com você. Foi um Eu que episódio, agradeço, gente. foi um episódio cheio de conteúdo, cheio de conhecimento. E, pessoal, não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal aí. do YouTube, seguir a gente nas nossas redes sociais e também seguir a Duda, pessoal. E, então, foi isso esse nosso episódio. Tá sensacional. Envie pros seus amigos, pra sua família, pros seus parentes, todo mundo. E foi isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o Beijo. próximo episódio. Tchau, tchau.